Você pode olhar para o seu irmão do lado e dar um sorriso para ele. Dá para ver pelo olho, né? Ela está falando que está difícil, mas dá para ver pelo olhinho aí. Obrigada, irmã. Aleluia. Eu quero compartilhar com você algo. E eu ainda pensei ali, o irmão vai ministrar minha ministração. Até o meu livro ele falou ali, o melhor dessa terra. Falei, ele já falou tudo. Vou falar mais o quê, Senhor? Glória a Deus. Mas isso é a mesma visão, né? Isso é o mesmo espírito. Porque ele não sabia, né, o que eu vou falar, mas ele já estava na mesma linha. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 35. Isso mesmo, Salmo 35, e nós vamos compartilhar um pouco da palavra. Glória a Deus. Salmo 35, versículo 7. Diz assim: cantem e alegre-se, ô glória. Está falando comigo e com você, irmão. Somos nós que vamos cantar, amém? Salmo 35, versículo 27. Cantem e alegre-se. Cantem de júbilos, ali está aquela versão. E se alegrem, os que têm prazer, os que amam a minha justiça. Então a primeira parte do versículo diz para a gente ter uma ação. E qual é a ação? Cantar. E depois só cantar e chorar? Não, cantar e se alegrar. Amém? E ele falou, quando a gente lê a palavra, a gente deve obedecer prontamente. Não foi isso que o irmão começou dizendo? Então essa já é a primeira instrução que Deus já começa nos dando hoje. Amém? Cante, alegre-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente. Quer dizer algo contínuo, sempre. Amém? Não é de vez em quando. O qual ama, o Senhor seja engrandecido. O qual ama a prosperidade do seu servo. Ou ali, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho hoje de vida abundante, ou vida de prosperidade. Amém? Ou sobre o melhor dessa terra, porque é uma das indicações dos livros que o pastor tem nos dado. Eu não sei se você tem lido os livros, mas fica a dica, né? O pastor já deu essa instrução. Leia os livros, irmãos. Porque, como o irmão disse, eles são preciosos. As verdades da palavra. E ali já está bem mais facilitado para que possamos compreender e praticar. Amém? Então, já começa por aí nesse texto dizendo que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Acho que foi o Fernando que postou no grupo esse texto, né, essa semana. E eu fiquei feliz também, porque vocês estão lendo, alguns estão lendo, e ele colocou lá. E Deus se agrada, em primeiro lugar, que você prospere. Então, não fique pensando que prosperidade ou ter uma vida abundante, porque prosperidade não é só financeiro, nós vamos falar sobre isso, amém? Mas quando você tem uma vida abundante, não quer dizer que é pecado. Mas Deus se alegra disso. Por quê? Porque você vai fazer boas obras, e as boas obras glorificam a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quero que você abra comigo lá em 3 João. Você já viu aí que Deus ama a sua prosperidade. Então, você não precisa ficar com medo, né, de prosperar e dizer que é coisa do diabo, porque não é. A não ser que você use a maneira errada. Amém? Não é isso que nós vamos fazer. 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Fala, todas as coisas. Então, Deus quer que eu vá bem em todas as coisas. Não é só na minha área financeira. É em todas as coisas. Tudo é tudo, né? Que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, amado, te desejo que vá bem em todas as coisas. Eu posso dizer no material. Tá bom? Que tenha saúde, físico. Amém? E assim como vai bem a sua alma, que é o nosso espírito. Então, as 3 áreas do homem, Deus quer que ele seja próspero. Amém? Então, corpo, alma e espírito. Ou espírito, por dentro, alma e corpo. Aqui o texto está, Deus, em 1 Tessalonicenses 5, 23, fala de dentro para fora. E esse texto está falando de fora para dentro, né? Material, saúde e espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você abra lá em Hebreus 11. Você vai mexer bastante a sua Bíblia para que você tenha certeza do que Deus tem para você. E isso tudo foi conquistado na cruz. Jesus conquistou lá na cruz, para mim e para você, essa vida em abundância. Acho que você ainda não chegou no culto hoje.
Mas eu tenho boas notícias para você hoje. E eu creio que quando você sair daqui, você vai sair diferente do que você entrou. Porque você vai entender o que Jesus fez e como é que Ele quer que nós vivamos. E aí a gente vai se adequar àquilo, amém? Glória a Deus. Então, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? Essa parte você já entendeu, você já crê, amém, no Senhor. E está tudo certo. Mas o texto não termina aí, diz assim, e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus é aquele que gosta de dar presentes, gosta de abençoar os seus filhos. Amém? Então, sem fé é impossível agradá-lo. Por isso nós cremos no que Jesus fez, recebemos pela fé tudo que Ele conquistou, e uma vida abundante faz parte dessa conquista. Amém? Assim como a sua salvação, assim como libertação, você também tem em Cristo Jesus uma vida abundante. Amém? E aí ele fala que é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus gosta, ou é prazer do Senhor te abençoar. Então você não precisa ter medo, mas se alegrar com as bênçãos que Deus tem para mim e para você. Então, porque às vezes a pessoa crê numa parte do versículo e na outra, não sei se isso é assim mesmo. Mas você está lendo aí na palavra, que é galardoador dos que os buscam. Agora abre comigo em Gálatas 3. Opa, deixa eu voltar aqui. Gálatas 3, 13. Pode colocar aí? Gálatas 3, 13 diz assim: porque ouviste... Não, é isso mesmo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fala, Cristo me resgatou da maldição da lei. Quando Jesus fez isso? Quando Ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. Amém? Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E essa maldição também era tríplice. Fazia parte da morte espiritual, que é espírito, a morte física, que é corpo, e a pobreza, que faz parte do material natural, corpo. Amém? Então, as três áreas, na verdade, emocional, né? Enfermidade. Então, as três áreas, Cristo nos resgatou dessas coisas. Então, hoje, nós não mais fazemos parte da maldição da lei. Nós não precisamos mais viver uma vida de pobreza, de fracasso, de mesquinharia. Não, isso não quer dizer que situações elas não vão surgir nas nossas vidas. Mas você já sabe pela palavra que não é a vontade de Deus e pode prosperar em todo o tempo. Amém? Então, ali, o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Porque Ele foi no meu e no seu lugar. Ele se colocou no nosso lugar, Ele foi o nosso substituto. Amém? Ele foi no meu e no seu lugar para que eu e você não precisássemos mais viver uma vida de derrota. Hoje nós temos uma vida e vida em abundância. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida. Aí só. E aí, né? Quando Jesus voltava novamente para buscar a igreja, de repente, não, Ele veio para dar vida. E vida em abundância. E essa vida abundante nós podemos desfrutar todos os dias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Você está entendendo até onde nós vamos chegar? Passa aí um pouquinho, 13, 14. Deixa eu abrir aqui. Gálatas 13. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé. Você lembra que eu li Hebreus 11? O Espírito prometido. A bênção de Abraão, promessas que Deus tinha feito a Abraão. E nós estamos em Cristo. Vamos continuar o texto que você vai entender melhor. 15 agora. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Pode passar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, falando de Cristo. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. Então, as promessas que foram feitas para Abraão, em Cristo Jesus, nós desfrutamos dela, todas elas. Amém? Então, as promessas lá do Velho Testamento é para mim e para você. E se você não sabe, a Bíblia fala muito, de Gênesis até Apocalipse, sobre vida de abundante, ou uma vida de prosperidade. Você vai ver muitos textos, ou os patriarcas, eles tinham uma vida próspera.
E eu quero que você abra para que você veja que a Bíblia mostra isso. Abre comigo em Gênesis 24. A gente está construindo um caminho, amém? Glória a Deus. Gênesis 24, versículo 1. Abriu aí? Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo, fala em tudo, o havia abençoado. Fala, eu sou abençoado. Então você já é abençoado, amém? Você e eu somos abençoados em todo tempo, amém? Glória a Deus. Então, Abraão, mesmo já sendo velho, então ele não começou abençoado ou rico quando ele era velho. Você vai voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, em Gênesis 13. Versículo 2. Pode colocar aí. E Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Você está lendo na sua Bíblia? Você pode dizer aí, ele era muito rico. É essa palavra que está na Bíblia. Abraão foi chamado por Deus e a Bíblia fala que ele era muito rico. E depois, lá na velhice, ele não perdeu a riqueza dele no meio do caminho. Lá na velhice está dizendo que Abraão, já sendo velho, você lembra que nós vimos 24? Adiantado em idade, o Senhor havia abençoado em tudo. Então, em tudo é tudo. Filhos, porque naquela época, principalmente, ter muitos filhos era prosperidade. A família que tinha muitos filhos, e principalmente homens, era uma família próspera. Não ter filho era uma maldição. Então, Abraão era cheio de filhos. Então, ele era rico em gado, a Bíblia foi clara nos bens materiais. Mas a Bíblia também fala que ele era abençoado em ricos, em filhos. A Bíblia não fala que ele era uma pessoa doente, então ele era abençoado em saúde. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Então, a bênção do Senhor é sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, quando eu falar sobre uma vida abundante ou vida de prosperidade, não pense só em dinheiro. Pense em todas as áreas da sua vida. Os relacionamentos com pessoas. Isso também é uma vida abundante. Você se dar bem com pessoas. Não é fácil lidar com o ser humano, irmãos. Então, quando a gente sabe lidar com pessoas, é uma graça de Deus que nos assiste. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gênesis 39. Então, nós vimos que Abraão era rico. Gênesis 39, versículo 1 e 2. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. Então, José foi levado como escravo. Ele não era escravo. O Senhor era com José. Eita. O Senhor é contigo. Vou fazer igual os meus irmãos falam. O Senhor é contigo, varão valoroso. Foi assim que Deus disse para Gideão. O Senhor é contigo. Então, assim como o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, Deus também é com você. E você também já é próspero. Irmãos, eu não tenho R$1 na minha carteira. Irmã, minhas dívidas estão, olha, gritando para mim, mas não muda a posição que Jesus te deixou. Mesmo que você esteja cheio de conta, não vai mudar, você não vai perder esse lugar que Jesus te colocou ali. Você só vai sair dali se você quiser sair. Mas Jesus nunca vai te tirar daquele lugar. Então, você tendo ou não tendo dívidas, você continua sendo uma pessoa próspera. Porque prosperidade não está ligada ao financeiro. Porque tem muita gente financeiramente cheia de dinheiro, cheia de filhos, com um monte de relacionamentos e frustrado por dentro, triste, se sentindo sozinho, depressivo. E isso não é prosperidade. Amém? Aleluia. Então, vamos lá continuar. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Passa mais um aí para mim. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, como uma pessoa próspera, ela está em um lugar, ela passa por aquele lugar, se ela sabe que ela é uma pessoa próspera, ela tem entendimento disso, ela não vai passar ali de qualquer forma. Eu aprendi isso com a Lídia. Há um tempo atrás, quando eu estava no Rema, e achei interessante quando ela disse isso. Ela disse isso, e dali para lá, eu sempre pratico na minha vida.
Ela disse, aonde um crente passa, o lugar não pode ser o mesmo. Então, você deve modificar de alguma forma. E sabe, irmãos, eu não mudo de casa, sem deixar a minha casa que eu estava melhor do que eu entrei. Mas você vai deixar isso ou aquilo, as pessoas falam para mim, você investiu. E eu falo, por que não? Eu sou próspera, vou para outra casa e a outra casa vai ter coisas melhores e eu vou prosperar lá e vou deixar melhor. Porque tem gente que muda de casa e tira tudo, até o chuveiro, a lâmpada. Irmãos, você não precisa disso, você é próspero. Você vai passar lá, você vai abençoar o lugar que a pessoa vai dizer, nossa, era crente que passou aqui, só podia ser crente. Vou só alugar para crente. Ou a pessoa vai dizer, tá vendo? Deixei para um crente, olha que deixou. Não, nunca mais eu quero papo com crente. Esse não é o nosso testemunho. Então, eu aprendi isso, eu tenho praticado. Eu estou falando de mudanças, né, porque eu mudei bastante de casa. Mas em qualquer área que você passar, em qualquer lugar que você estiver, eu não tenho dinheiro para mudar o lugar. Você pode deixar uma florzinha lá? Você pode levar um bombom para quem você trabalha, com quem você trabalha? Você pode levar um copo de água para fazer a diferença. E quando você não estiver mais lá, porque você vai ser promovido, porque o seu patrão vai ver lá que o Senhor é com você, como Potifar viu, e prosperava as suas mãos. Aí você vai ser promovido. E sabe o que vai acontecer? Eles vão sentir a foto. Poxa, aquela pessoa lá era crente, passava aqui, sempre dava um bom dia, uma boa tarde, me deixava um presente, me trazia uma flor, falava alguma palavra de bênção na minha vida. Às vezes a gente não tem noção de uma palavra de, olha, Deus vai ser contigo, hoje coisas vão acontecer. Às vezes você nem exerceu tanta fé assim, você nem falou com fé, você só deu uma palavra de bênção. Mas a vida aquele dia daquela pessoa mudou. E aí ela vai falar, nossa, aquele crente sempre me abençoava. Agora ele não está mais aqui. Mas ele vai saber o Deus que você serve. Amém? Porque é para a glória de Cristo a nossa prosperidade. Então, toda vez que você anda em excelência, e isso também é uma vida de excelência, você faz algo diferente para a glória de Cristo, alguém vai ver. Potifar era patrão. Tinha tanta coisa para ele fazer, porque ele também servia ao rei. Mas ele conseguia reparar no seu servo. Ele viu que aquele servo trazia prosperidade para ele. E ele fez o quê? Não, vou deixar ele de canto. Não, colocou ele em lugares maiores. Você quer mudar no seu emprego? Você quer cargos maiores? Se a sua empresa pode crescer? Você tem que ser um bom e excelente funcionário. Porque as pessoas vão olhar, não, fulano é fiel no horário, olha, faz as coisas certas, não rouba, não tem dois pesos nem duas medidas, se ensina ou não. Quando faltou realmente pela verdade. Não está passeando pelo shopping, né? Aí tem gente que volta no serviço e depois posta lá uma foto, passeando no shopping. Como se o patrão não visse os status ou os meios de comunicação. Então, irmãos, Potifar via que a mão do Senhor era com José. E colocou ele em cargos maiores. A fidelidade do servo ou de José fez com que ele prosperasse. Não só ele pessoalmente, mas o seu patrão também. Então, isso é uma vida de prosperidade ou uma vida abundante. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu voltar. Vai para o versículo 21. Aí mesmo, versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Deixa eu ver. 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Oh, glória. Porque mesmo estando em uma condição onde ele não queria, ele foi fiel. Ele continuou, ele estava agora na prisão. Lá ele estava já como servo, né? Mas ainda em uma posição como líder lá na casa de Potifar. Aqui ele já estava dentro da prisão, injustiçado. Mas isso não fez com que ele fizesse as coisas levianamente, de qualquer forma. Não mudou o posicionamento dele, porque excelência, irmãos, não está nas roupas por fora que a gente usa, bem passadinha, arrumada. Excelência não está na limpeza da sua casa. Excelência não está nas coisas visíveis. Excelência está no coração. Quem é excelente em qualquer lugar, ainda quando está sendo injustiçado. Ele continua sendo fiel. Amém? Isso nos ensina muito. Porque às vezes a gente, por causa de uma coisinha, larga tudo e quer saber? Não é meu mesmo. E a gente mesmo que perde com essas coisas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Timóteo. Então você já viu que Abraão era próspero, José era próspero. Você é próspero. Amém? Você pode dizer, eu sou próspero. E onde eu ponho as minhas mãos? Prospera. Dá certo.
Glória a Deus. Você pode declarar isso todos os dias. Vai fazer sua comida, você pode declarar isso. Vai fazer o seu trabalho, você pode declarar isso. O que você for fazer, mesmo que você já saiba fazer, você pode dizer, obrigado, Senhor, vai dar certo, vai prosperar, não vou ter prejuízo. Amém? 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, às vezes as pessoas falam, mas prosperidade não é sinônimo, não é sinônimo de espiritualidade, amém? Tem nada a ver ser próspero com ser espiritual, tá bom? Mas aqui o texto está dizendo que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Porque as pessoas às vezes pensam que é pecado, é errado ter dinheiro. Não, irmãos, errado é ter o amor ao dinheiro. E tem muita gente que está sem dinheiro, mas tem amor ao dinheiro. E tem muita gente que tem dinheiro e não tem o amor ao dinheiro, é desapegado. Não está nem aí para isso. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, em correr atrás do dinheiro para lá e para cá, em depender do dinheiro o tempo todo, e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, e isso e aquilo, por causa da cobiça, se desviam da fé. Misericórdia, né? E a si mesmos se atormentam. Não é aos outros, é a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro que é a raiz dos males. Amém? Então, quando você lê a Bíblia, preste atenção nos detalhes. Não é ter o dinheiro, é o dinheiro ter a pessoa. É pessoas ter medo de se desfazer de coisas, porque se eu perder isso, irmãos, chega outro melhor. Lembre-se sempre disso. Sempre Deus vai te dar o melhor. Aleluia. E sabe que uma vida próspera, uma vida abundante, precisa também obedecer princípios. Nós já somos abençoados. E não é porque vamos obedecer aos princípios que nós vamos ser abençoados. Obedecendo ou não, você já é abençoado. Mas tem diferenças. Amém? Então, eu quero que você abra comigo lá em Isaías 1,19, que o meu irmão falou já hoje. Abre lá novamente. Diz assim: se quiserdes, fala, primeiro tenho que querer. Porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer ser próspero porque ele acha que dinheiro é pecado. Tem gente que não quer ser próspero porque senão a minha família é isso, ou fulano aquilo, ou vizinho aquilo. Tem gente que não quer. Tem gente, uma vez, achei interessante que me contaram, um irmão foi na igreja de Santos, lá na ponta da praia ainda, e ele estava doente. E a Sueli falou assim para ele, irmão, se você quer que a gente... Então, eu posso orar por você, né, para você sair dessa situação. Ele estava, além de ele estar doente, ele estava numa situação financeira muito difícil. E ele disse, não quero que ore não, porque se eu ficar curada, eu não vou receber meu auxílio. Então, às vezes, as pessoas não querem, porque aquilo está trazendo algum benefício. Mas não é a vontade de Deus, irmãos. Deus não quer você dependendo de nada e de ninguém, a não ser dele. E Deus não quer ninguém dos seus filhos doente. Então, por isso que a Bíblia fala, se você quiser. Porque às vezes a gente lê assim, mas quem não vai querer, né? Mas tem quem não quer. Então, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem ou o melhor desta terra, o bem desta terra. Quiser, nós temos que querer, o primeiro passo. Mas nós temos que obedecer. Fala, obediência. Amém, glória a Deus. Então não adianta só querer também. Tem uns que só querem. Tudo é para mim, eu quero. Mas não quer fazer nada. Não quer trabalhar, não quer abençoar ninguém, não quer fazer nada por ninguém. Só quer, vem a nós, né? Mas no reino que nós estamos é dar. É ao contrário. Enquanto a pessoa não entende a prosperidade do Senhor, não vai chegar para ela. Porque Deus não dá prosperidade para que nós ficamos batendo fotinho e postando no Instagram e qualquer outra área, irmãos. Deus não dá prosperidade para nós sair desperdiçando, para nós sermos vangloriosos nessa área, para nós colocar lá que nós temos ou deixamos, ou comemos ou deixamos de comer. Esse não é o caminho do cristão. E tem muito cristão, infelizmente, andando por esse caminho. Aleluia. Então, se quiserdes obedecer, comeremos o melhor desta terra, ou comereis. Aleluia. Josué 1:8. Abre lá comigo. Fala, eu sou próspero. E eu prospero em tudo que põe as minhas mãos.
Eu sou bendita ao entrar e ao sair. Glória a Deus. Quando você for em qualquer lugar, você pode declarar essas verdades. Aonde eu chego, eu prospero. Eu abençoo aquele lugar. As coisas vão mudar porque eu estou lá. Amém? Aleluia. José 1, versículo 8 diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você já é abençoado. Mas, como o texto diz, tem a sua parte. Quando nós fazemos tudo o que nos é pedido, nós vamos prosperar o nosso próprio caminho. As bênçãos vão nos alcançar, porque não vai ter impedimentos. Porque nós estamos cumprindo com o que o Senhor diz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, aí nesse texto fala, olha, não pare de falar. Primeiro, outros princípios que nós sempre falamos. Fale a palavra, chame recursos. Declare o que a Bíblia diz a seu respeito. Eu sou próspero, eu sou bem-sucedido. Onde eu ponho as minhas mãos acerta, onde eu ponho os meus pés eu prospero. As coisas correm atrás de mim e me alcançam. Irmãos, a bênção do Senhor corre atrás de nós e nos alcança. Não é para você ficar correndo atrás das bênçãos. Porque quando você corre, ela vai correr. Mas quando você para, ela te alcança. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Isaías, eu já falei. Vamos lá comigo em Provérbios 13. Provérbios 13, versículo 4. Pode colocar nos textos aí, tá, irmãos? Mesmo que eu vou abrindo aqui na minha Bíblia, que às vezes a versão é diferente, vai... Então, os princípios para obedecer. Primeiro, ouvir e depois obedecer, para prosperar. Amém? As promessas são condicionais, eu já disse para você, tem a nossa parte, nós temos que fazer algo. Primeiro, sempre chamar a existência, obedecer os princípios da palavra. A gente vai falar sobre alguns princípios. Provérbios 13, versículo 4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente se farta. Ali está diligente também. O que é diligente? Zeloso, aplicado. Então, a preguiça não faz prosperar. A preguiça, ao contrário, perde tudo, né? A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Então, nós não podemos ser preguiçosos. Amém? Aleluia. Mas a alma do diligente, ou do aplicado, ou do zeloso, se farta. Provérbios 19, versículo 15. Diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Então, nós não podemos ser preguiçosos, e também não podemos andar enganando pessoas, enganando o sistema. Nós não podemos dar um jeitinho nas coisas. Por quê? Porque não tem prosperidade nisso, não tem bênção nisso. Aparentemente vai dar certo, às vezes, algumas coisas no momento. Mas sabe que o inimigo não vai deixar isso barato para você? Então, a preguiça faz cair em profundo sono. E o ocioso vem a padecer fome. Glória a Deus. Então, nós não podemos, irmãos, a Bíblia, Provérbios fala muita coisa. E ele fala sobre não ter dois pesos nem duas medidas. Não fazer as coisas de qualquer forma, andar pelo caminho certo, o caminho da justiça. Nós aprendemos sobre a justiça de Deus, que já somos justos, mas tem um caminho de justiça a percorrer. Você aprendeu aqui, nossa irmã ensinou. Então, nós não podemos andar de qualquer forma, fazendo as coisas como dar na telha, ou como o sistema te empurra para nós vivermos. Sabe, tem um sistema, irmãos, que vai oprimir para que a gente faça as coisas erradas. Para que a gente tropece. Porque às vezes o inimigo não vai ter como atingir você diretamente. Mas se ele conseguir fazer você mesmo tropeçar, ele consegue abrir portas. Então nós temos que estar ligados, conectados. Aleluia. Abre comigo no Salmo 35, versículo 7.
Irmão, não deixe de abrir sua Bíblia, mesmo que eles coloquem ali. É sempre bom, porque às vezes a gente está lendo o versículo, mas ao abrir a nossa Bíblia, a gente vai lendo outros versículos que Deus vai falando com a gente. Pelo menos acontece isso comigo. Às vezes o pregador está lendo, aí eu estou lendo na minha Bíblia, daqui a pouco outro versículo me chama a atenção, já anota ali para mim não esquecer. Não se acostume só com os meios tecnológicos. Deus já nos mostrou isso 2 vezes essa semana, não é? Tem a palavra dentro de você. Tem a palavra ali, ó, folheando. Eu conheço a minha Bíblia porque eu já sei até onde os versículos estão. Se está na parte de cima, se está na parte de baixo. Quando eu pego outra, eu fico procurando, porque eu não lembro. Mas na minha, eu estou tão acostumado que eu sei, não, esse versículo está no meio da minha Bíblia. Está na parte de cima, está na parte de baixo. De tanto que a gente está mexendo na Bíblia. Então, Salmos 35, versículo 10 diz assim, pois sem causa me tomaram... Não, deixa eu ver. Está diferente a minha. 35, versículo 27. Não é 7, 27, desculpa. Eu acho que eu falei errado, não sei. Eu já li esse texto. Vou pular porque eu já li. Então, eu quero que abra Provérbios 10. Provérbios 10. Já fica a dica para você aí ler Provérbios 10. Na verdade, ler todo o provérbio. Provérbios é um livro de sabedoria. Provérbio nos ensina todas as coisas. Nos ensina finanças, nos ensina a cuidar de filho, nos ensina a ser boa esposa, nos ensina tudo, irmãos. Então, leia o livro de Provérbios. Sempre tenha lá, pelo menos uma vez no mês, uma vez uma vez por mês, pelo menos você e eu estar lendo o livro de Provérbios. Provérbios 10 fala muito sobre riqueza e fala muito sobre a boca, porque também está ligado. A nossa boca chama a existência, certo? E nós recebemos. Se nós falarmos correto, nós vamos receber correto. E finanças também. Então, se você ler Provérbios 10, você vai ver que muitos versículos falam sobre finanças. E muitos versículos falam sobre a boca, a importância das palavras. Então, leia Provérbios 10. Provérbios 10, versículo 22 diz assim, ó. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, a bênção do Senhor é que enriquece, não traz consigo dores. Glória a Deus. A nossa prosperidade tem propósito. Nós precisamos saber por que aquele valor, ou aquele dinheiro, ou aquela suprimento chegou na nossa mão. Podemos utilizar, claro, é para nós também. Mas não é só para nós. É para ajudar a outros. É para investir no reino. Nós confessamos aqui nas nossas finanças que eu tenha mais do que o suficiente para dar no reino. Mas quando chego mais que o suficiente na minha mão, eu lembro do reino. Ou eu vou comer mais uma pizza, vou passear mais uma vez, vou investir naquele sonho. Irmãos, a gente confessa. E sabe que tudo que você disse está escrito lá? Pois é. Então, às vezes, chegam recursos ou coisas nas nossas mãos. Às vezes não vai ser dinheiro. Às vezes vai ser uma roupa, um sapato, alguma coisa. Mas aquilo não é pão, não é semente, não é pão, é semente. Não é para nós, é para dar. E às vezes a gente quer vender, né? Vou colocar lá nos free shop porque eu vou vender, porque agora ninguém mais dá nada. Tudo vende tudo, até coisa que não presta mais, o pessoal está vendendo. Não é esse caminho é o do mundo, irmãos. Esse caminho não é o caminho da palavra. Se você quer ser um cristão bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, o nosso caminho é aqui. Nada contra quem vende, amém? Mas é o princípio que a palavra nos ensina. Não estou dizendo que é tudo também que você vai sair dando. Seja guiado para dar alguma coisa. Eu lembro que uma vez, logo quando eu ganhei a Júlia, logo que eu ganhei mesmo, eu tinha acabado de chegar do hospital. Aí o Adriano chega do trabalho, né, tem um rapaz precisando de ajuda, assim, 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 e eu vou trazer ele aqui para casa. O que aconteceu? Ele trabalhando lá em Santos, um morador de rua veio pedir ajuda para ele. E falou para ele que queria um dinheiro para comprar não sei o quê. E o Adriano falou assim, você não quer dinheiro para isso? Ele, é verdade, eu não vou mentir para você não. Eu quero dinheiro para beber mesmo, por causa disso, e explicou toda a situação dele. O Adriano falou, eu vou te dar o dinheiro, mas isso não vai resolver a sua situação. O que vai resolver a situação é Jesus. Ele, não, mas eu quero ajuda e não sei o quê. E o Adriano falou, você quer ajuda mesmo? Faz assim, eu vou te dar meu telefone, você pode me ligar. Naquela época, eu acho que eu tinha telefone residencial. Você pode me ligar a qualquer hora e eu vou arrumar um lugar para você ficar. Ele falou, tá bom. E esse homem ficou 3 dias ligando na minha casa. Que ele queria um lugar para ficar, que ele queria um lugar para ficar. E o Adriano procurando esse lugar para ficar, porque a gente não acha um lugar assim, de uma hora para outra. Então, e a gente não conhecia nada sobre essas coisas. E, na verdade, porque eu estava saindo do hospital. Aí, no dia que eu cheguei, com a Júlia, já tinha acabado de nascer, cheguei em casa, era um domingo.
Aí foi onde que ele conseguiu um lugar, o Ministério Ágape. E eles tinham um lugar, tal, lá na Gleba, e cederam o lugar gratuitamente, porque foi uma coisa rápida, não tinha como pagar para o rapaz ficar. E ele se moveu todo para conseguir levar o rapaz para lá, mas antes do rapaz ir, ele tinha que tomar um banho, né? Então, ele levou o rapaz lá para casa, o rapaz tomou banho, tomou café, todas essas coisas. E depois ele foi para a casa de recuperação. Por que eu estou dizendo isso? Porque precisa ser guiado, não é todo mundo que a gente sai dando dinheiro. Até porque você não teria para dar para todo mundo que pede para a gente toda hora, né? É tanta gente, às vezes, agora, no semáforo, na rua, no mercado, em tudo quanto é canto. Então, mas eu e você devemos ser guiados para fazer as coisas. E ele foi guiado naquele dia para dar aquele dinheiro. Ele deu R$1 para o rapaz, mesmo sabendo que era para beber. E ele foi guiado para fazer isso. Então, é importante ser guiado. Também a gente não deve sair negando para todo mundo. Porque, de fato, ele queria ajuda naquele tempo. E ficou o tempo todo lá, depois de muito tempo que ele saiu. Mas já tinha cumprido o tempo dele, todas essas coisas. Hoje eu não tenho mais notícias. Né? A gente acompanhou ele por muito tempo. Bastante mesmo, acho que já estava andando quando a gente se desligou dele. Na verdade, ele que foi embora e a gente perdeu o contato. Mas, assim, seja guiado, tanto para fazer, quanto para deixar de fazer. Seja guiado, busque direção do Senhor, busque no Espírito. Amém? Aleluia. Por que a importância de ser guiado? Porque se a gente olhar para o natural, vamos para a história de Ló. Você se lembra da passagem de Ló? Ele andava com um tio, né, Abraão. E chegou um determinado momento que a prosperidade deles era tão grande que não dava para eles andar mais juntos, porque os pastores deles brigavam lá. Então, Abraão disse, escolhe aí para onde você vai, e eu vou para o lado oposto. E aí a Bíblia fala que ele viu qual era o melhor lugar. Ele olhou para todos os campos e viu a melhor terra, e ele disse, eu quero para aquela lá. E quantas vezes a gente faz isso? A gente vê o melhor lugar e eu quero aquele emprego, que é o melhor. A gente tem 5 propostas de emprego. A gente vai procurar a de melhor salário. Ou só eu ia fazer isso? O melhor salário. Eu ia procurar o melhor salário. Depois eu ia ver quais as vantagens daquele salário, né? O horário, todas as outras coisas. Aí a gente vai eliminando, né? E às vezes a gente escolhe só por isso. Mas às vezes aquele menor salário vai ter muito mais vantagem, porque é o lugar que Deus nos quer. E ele escolheu o melhor lugar. E Abraão falou, tudo bem, você vai para lá e eu vou para cá. Mas como Deus era com José, e Deus é com você, e Deus também era com Abraão, para onde Abraão fosse, a bênção estava com Abraão. Então, Abraão podia ir para o deserto, e podia ir para qualquer lugar, porque Deus ia fazer ele prosperar. Porque a bênção não está no lugar, está em você. Você é abençoado. Por isso que aonde você chegar, as coisas mudam. Porque a bênção está com você. Você carrega dentro de você a presença do Espírito. Então, aonde você chegar, você chegou lá para modificar o lugar. Ló foi só pelo natural. Olhou o melhor lugar e foi. Só que o melhor lugar, aparentemente, não era o melhor lugar. Sodoma e Gomorra foi destruído. Amém? Aleluia. Então, seja guiado. Glória a Deus. Seja guiado para fazer todas as coisas. Eita, que o tempo está indo. Filipenses 4:19. Antes de abrir Filipenses, vai para Lucas 16:10. Lucas 16, versículo 10. Depois a gente lê Filipenses 4:19. 16, versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha aí a importância de ser fiel. Seja no pouco, seja no muito, seja no lugar abundante, ou seja, num lugar que às vezes não parece ser tão bom assim. Mas sendo fiel lá, irmãos, Deus vai fazer-nos prosperar em todas as áreas. Nas finanças, na familiar, na saúde, nos relacionamentos. Porque nós somos os abençoados. Amém? Aleluia. Filipenses 4, não, deixa eu continuar aqui. Lucas 16, né, que eu falei. 10 e 11 que eu vou ler. Já li ali o 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se lembra da promoção no trabalho? Se nós somos fiéis em uma coisa pouca, uma coisa pequena, irmãos, aquilo nos faz mudar de cargo. Porque o nosso patrão está ligado em todos os detalhes. Chega no horário, se cumpre com a palavra.
detalhes que às vezes passa desapercebido, principalmente quando a gente já tem muitos anos de casa, né? A gente vai se acostumando, ficando meio folgado. Então, fique ligado, fique esperto. A Bíblia fala em Provérbios, eu não marquei esse texto, mas tem um Provérbios que fala que aquele que é diligente em sua obra não ficará posto com o pessoal, ficará junto com os reis. Quer dizer, será promovido. Aquele que é diligente em sua obra, ou que é zeloso, será promovido. Se você está, não sei porque eu estou falando tanto de promoção, mas é por esse caminho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O mundo não vai, não sei o que eu já falei, o mundo vai tentar oprimir você, para que você ande da forma errada. Deuteronômio 28, versículo 2. Abre comigo. Deuteronômio 28, versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então você vai ver ali um monte de bênçãos, porque se nós ouvirmos e obedecer. Amém? Aleluia. Então o segredo está em ouvir e em obedecer ao chamado, ou obedecer a palavra. Então se alinhe com a palavra. Eu sei que às vezes tem coisas que vão nos tirar disso, mas volte rapidamente. Não saia da palavra, irmãos. Permaneça firme. Amém? Aleluia. Gênesis 8, 22. Abre comigo lá. Diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então, eu quero falar um pouquinho sobre semear. Você lembra que você já é abençoado, você já é próspero? Amém? Então, você não vai dar para ser abençoado. Porque você é abençoado é que você dá. Amém? Então, não fique, poxa, eu vou dar porque você é abençoado. Se eu semear, eu vou receber. O propósito está errado. Você não vai receber. Porque o propósito de dar é o amor. Não é a colheita. Então você dá por amor, você dá por obediência, você dá por honra. Mas você não dá porque você vai receber, porque você vai ser abençoado, porque você vai ser bem-sucedido. Isso você já é. E porque você já é, você faz essas coisas. Amém? Aleluia. Então sempre haverá sementeira e ceifa, semente e colheita. Não tem, irmãos, como não semear. Não, eu não vou semear. Não estou falando de financeiro, eu estou falando de todas as áreas. Não, eu não vou semear. Não tem. Ou você semeia para o espírito, ou você semeia para a carne, mas você vai estar semeando. Agora, decida para onde você vai semear. Semeie para o espírito. Semeie nas coisas espirituais. Semeie em você mesmo. Semeie na vida de outros. Então, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Sempre haverá, enquanto houver terra. Palavras de salvação. Foi Deus quem disse. Amém? Aleluia. E está lá em Gênesis, bem no comecinho, né? Gênesis é o começo de todas as coisas. Amém? Então, não vai mudar. Honre suas autoridades ou pessoas. Então, semeie por honra. Abençoe vidas de ministros. Abençoe a vida dos seus pais. Eles são as primeiras pessoas que nós devemos honrar, irmãos. Quem não honra pai e mãe vai honrar mais ninguém. Porque é a primeira autoridade na minha e na sua vida. Se a gente não honra eles, não fique feliz achando que você está honrando seu pastor, está honrando seu amigo, está honrando seu professor. Você não está. Quem não pratica em casa não consegue praticar fora. Então, o primeiro princípio é honrar os nossos pais. Eles são seus primeiros mestres, seus primeiros professores, seus primeiros médicos, seus primeiros tudo. Amém? E isso não é só para os jovens. A gente pensa assim que é só para os jovens, né? Mas se você tem pai e mãe vivo, é para você e para mim. Eu tenho pai e tenho mãe viva. Então, é para mim também. Amém? Então, a honra primeiro começa por eles. Honre ele com finanças. Irmão, no trabalho, honre ele lavando a louça. Honre eles limpando a casa. Honre eles fazendo algo que eles não pediram para você fazer. Porque quando você faz com pedido, foi um pedido. Mas quando você faz de coração, sem eles nem imaginar que você ia fazer, isso é honra. Então faça. Cuide deles. Dê um abraço. Dê um boa noite, pai. Boa noite, mãe. Honre eles. Esse é o primeiro lugar de honra, irmãos. Depois honre seus irmãos mais velhos.
É eles que te ensinam a maior parte das coisas. Quem tem irmão mais velho geralmente é assim. E assim, o caminho de honra vai indo por aqueles que têm posições sobre as nossas vidas. Toda semente tem a colheita. Você não faz por causa dela, mas você sabe que ela existe. Se você já sabe, pratique. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queira ser sempre o primeiro a dar. E eu coloquei que dar é amor. Amém? Eu vou pular aqui umas coisas que eu tinha anotado, porque já vai o tempo. Eu quero passar algumas coisas mais prioridade aqui para você. Abre comigo em Ageu 2. Ageu 2, versículo 8. Diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro. Então Deus é dono de toda a terra. Não fique preocupado, Ele não quer tirar nada de mim e de você. Ao contrário, Deus é galardoador, Ele quer continuar nos dando. Então, para nós, cristãos, dízimos e ofertas, não é difícil. 10% do que a gente ganha, irmãos, não é difícil. Porque é Ele quem nos dá os 100%. Dele é tudo. Então, obediência também, e honrar a Deus também, é os nossos dízimos. Oferta, eu sei que você já compreendeu, você dá quanto você quiser, onde você quiser, você é livre para isso. Mas muita gente ainda é presa nos dízimos. Muita gente ainda não entende o que é dízimo. É 10% do que nós ganhamos. E é do Senhor, não é nosso. Pertence a Ele, é dele. Uma vez eu aprendi isso, achei interessante, que dízimo é como uma bomba. Você pega e você dá. Você vai dar na igreja. Dízimo é dado na igreja. Dízimo não é dado na vida de ninguém, isso é oferta. Às vezes a pessoa quer pegar o dízimo e quer semear em missões, quer me semear não sei na onde. Não é semente. Amém? Dízimo é do Senhor, é na igreja. Então a gente vem e dá. O que o pastor, ou o dirigente, ou não sei quem, vai fazer, não é da nossa conta. É com Deus. É deles, é conta deles com Deus. A minha parte e a sua é entregar. Então, dízimo para nós não deve ser um sacrifício, uma coisa difícil. Ao contrário, Senhor, eu quero honrar o Senhor. Pai, obrigada por esse privilégio de poder entregar o meu dízimo, a minha oferta. Eu tive saúde para ir lá, sabe, trabalhar. E eu posso contribuir no reino. Pessoas vão ser alcançadas porque eu entreguei o meu dízimo. Porque a luz está acesa, os ventiladores, o ar-condicionado que hoje não está, não sei porquê. Mas sabe, irmãos, é o seu dízimo, não é a oferta. Porque a oferta a gente dá um dia, passa 3 meses, depois dá mais R$2. Mas o dízimo e a oferta é que mantém as portas abertas. Amém? Então, o dízimo é uma expressão do coração de gratidão, de honra, de amor, de devoção a Deus. Amém? Então, nós devemos sim entregar os nossos dízimos. Faz parte da velha aliança e faz parte da nova aliança. Faz parte das duas alianças. Não foi tirado da Bíblia. Então, nós devemos honrar ao Senhor sim com parte dos nossos ganhos. E isso nos faz prosperar. Nos faz continuar recebendo. É como uma torneira. Quando você e eu paramos de dar o dízimo, meus irmãos, pode orar, jejuar o dia inteiro. Você não vai colher, você não vai receber, porque você fechou a torneira que trazia os recursos para você. Fechou. A água só passa pelo cano. Abre na torneira, ela passa. Fechou, ela não passa mais. Então, o dízimo tem que ser entregue no lugar certo. Não é do seu ou do meu jeito. Porque não pertence a nós. A gente administra o que é nosso. O que é nosso a gente passa para cá, puxa para lá, volta para cá, negocia. O dízimo não é nosso, é do Senhor. Então a gente não pode falar, não, vou pegar meu dízimo e vou investir lá em missões. Não, vou pegar meu dízimo e vou dar no vizinho fulano de tal que está precisando. Faz uma compra, dá para o seu vizinho, mas o seu dízimo você deve entregar na casa do Senhor. É para ele. Amém? Aleluia. Deixa eu voltar aqui que eu ia falar. A prata e o ouro pertencem ao Senhor. Mateus 6:33. Eu vou fechar com esse texto. Deus quer que nós prosperamos em tudo, irmãos. Em todas as áreas. E uma vida de honra ao Senhor faz com que o Senhor nos honre em todas as áreas. Quando nós andamos em amor, quando nós andamos praticando os princípios da palavra, as pessoas vão ver e vão seguir Jesus também, por causa das nossas atitudes. Sabe, um filho que não tem um pai ou uma mãe convertida,
e de repente ele começa na casa dele, amar os seus pais, cuidar deles, limpar a casa, ajudar, servir, obedecer, você acha que esse pai não vai se converter, irmãos? Você acha que essa mãe não vai se render aos pés de Jesus? Meu filho mudou demais, eu quero esse Jesus. Uma esposa, um marido. Irmãos, a gente prega Jesus de todas as formas. E a gente começa dentro da nossa casa. Aleluia. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro o reino de Deus, fale em primeiro. E a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você lembra que o irmão iniciou aqui a prioridade? Qual é a nossa prioridade? Às vezes damos prioridade ao trabalho, aos amigos, aos passeios, a não sei o quê, a não sei o quê. Se a nossa prioridade é buscar primeiro o reino, as coisas serão acrescentadas. Fique tranquilo, nada vai te faltar. Quando a sua e a minha prioridade é Jesus. Nada, irmãos, nada. Deus é Deus de detalhes. Eu quero dar um pequeno testemunho, que já acabou meu tempo. A gente está aqui esse ano, né, em Praia Grande. E eu tenho uma casa no Quarentenário, na verdade, minha mãe. E um terreno lá muito grande. A casa dela é na frente, eu tinha uma casa atrás. E hoje não tem mais essa casa atrás, enfim. E esse terreno, conforme a evolução do Quarentenário, quem conhece sabe como evoluiu. Eu cheguei, quando minha mãe chegou lá, era invasão. Era invasão mesmo. E ela tem esse terreno lá. Esse terreno, por causa da evolução, todas as casas cresceram, multiplicaram, construíram. E o terreno dela ficou lá embaixo, bem baixinho. A casa dela estava muito destruída, muito velha, muito antiga. Então, nós precisávamos construir nesse terreno, fazer alguma coisa, porque não dava mais para ficar na casa do jeito que estava. Praticamente já estava condenada pela defesa civil. Mas minha mãe não queria sair de lá de jeito nenhum, porque era a casa dela, eu entendo. E comecei a orar, porque eu falei: Senhor, se ela não vir para a minha casa esse ano, eu tenho que ir para a casa dela. Eu vou ter, porque eu preciso construir lá. Preciso fazer alguma coisa. E pagando o aluguel aqui e ela pagando as contas dela lá, a gente ficaria mais difícil para fazer alguma coisa, né? Ia durar muito mais tempo, muito mais difícil. E eu comecei a orar e buscar no Senhor, e a gente aqui, trabalhando na igreja e buscando em Deus. Aí, no final do ano, desse ano que passou de 2020, nós fomos até a imobiliária e fechamos o contrato da casa. Falei: então, em fevereiro eu entrego a casa, porque o meu contrato terminava agora dia 5 de fevereiro. Porque eu ia morar lá para que a gente pudesse construir. No meio do caminho, em dezembro, ela falou: Nessa, você não precisa ir não, eu vou vir morar com você. Eu falei: ufa, glória a Deus, já é metade do caminho. Porque a casa dela não comporta, só tem um quarto, não comportava ninguém lá e já está caindo. Como que ia mais uma família de 3 pessoas para lá? E graças a Deus ela veio morar comigo, então hoje ela está morando comigo por um tempo. Nós, marcamos isso, por um tempo ela estar conosco, para que a gente possa construir lá. Mesmo assim, ainda tem um percurso para percorrer aí. Mas Deus é tão bom que a gente continua orando: Senhor, a gente precisa construir, né? E vai muito aterro lá, muito aterro mesmo. Vai mais de 10 caminhões de aterro. Não sei se você sabe quanto é um caminhão de aterro, mas o mais barato é R$350, 200 e pouco. Quase 300 e depende se é entulho ou se é aterro limpo, ainda tem essas diferenças. Enfim, e a gente orando. E aí esse mês de dezembro, acho que foi janeiro agora, tem umas reformas lá da Sabesp. E sabe que Deus usa todas as coisas para abençoar os seus. Então, por isso que eu estou lendo esse texto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, minha mãe estava em casa esses dias, e aí depois ela foi para lá e ela me ligou: Nisa, tu não sabe o que aconteceu? Tem um caminhão de aterro aqui em casa. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Irmãos, eu já economizei 250, 300 reais, um caminhão de aterro. E eu: Senhor, obrigado. E aí depois, outro dia, ela: Vanessa, tem outro caminhão. Irmãos, Deus é tão bom que já tem 4 jogado lá. E eu não gastei R$1 em um caminhão de aterro. 4. Aí você vai dizer: mas precisa de muito mais. Precisa, irmão, mas eu estou tão feliz demais por esses 4. Porque eu sei o quanto Deus é bom. Olha o quanto eu economizei. Faz as contas aí, irmãos. Então, sabe, quanto você está buscando ao Senhor, está servindo no reino. Eu poderia dizer: gente, desculpa, eu não posso vir no culto porque eu tenho que trabalhar. E é uma verdade, eu precisaria mesmo. Mas sabe, Deus é bom e Ele é fiel. Permaneça buscando o reino, permaneça nele. E Ele vai suprir as suas necessidades.
E eu creio que mais em breve eu vou estar aqui testemunhando da casa completa, amém? Agora a gente está na fundação, né? Só no aterro. Ainda nem comecei a construção. Mas assim como chegou o aterro, eu declaro, vai chegar todas as coisas. Esse ano, quando falamos de construir, começou pela minha família, mas muitas pessoas dizendo, mas esse ano você quer construir? Onde as coisas estão caras? Onde isso? Onde aquilo? Eu, Pai, obrigada, porque esse é o ano da minha prosperidade, para as pessoas verem que Tu é Deus. Senhor, obrigada, porque é esse ano que eu prospero. É esse ano que as pessoas vão ver o que o Senhor faz. Enquanto o povo está dizendo que é um tempo difícil, enquanto o pessoal está dizendo que as coisas estão caras, eu, Pai, obrigada, porque é o tempo de eu prosperar. É o tempo de eu resplandecer Cristo nessa terra. É o tempo de eu anunciar as boas notícias do Senhor através dessas coisas, irmãos. Então, eu estou contando isso para a glória do Senhor, para que você entenda que busque o reino e Deus vai acrescentar na sua vida. Amém? Fique de pé um pouquinho. Desculpa tomar 5 minutos do seu tempo, mas eu queria fechar com esse testemunho para que você e eu pudéssemos nos alegrar. Aleluia. Feche seus olhos.